Bom dia, senhores cadetes. Mais um encontro das nossas aulas virtuais, nossos encontros virtuais. E hoje nós vamos começar ao quinto encontro. Antes de entrar diretamente no conteúdo do quinto encontro, gostaria de fazer uma revisão dos princípios da segurança contra incêndio e pânico que nós abordamos no início do ano letivo, ainda no modelo presencial. Segurança contra incêndio é o conjunto de ações e recursos internos e externos às edificações ou áreas de risco, com o objetivo de controlar a situação do incêndio e pânico, preservando o maior número de pessoas em segurança. Cabe lembrar também que a preservação do meio ambiente se insere no contexto da segurança contra incêndio. E basicamente a segurança contra incêndio é constituída por duas medidas fundamentais para o nosso conhecimento. São as medidas de prevenção e as medidas de proteção. Lembrando que prevenção são todas as medidas adotadas para que o incêndio não ocorra, e a proteção são todas as medidas adotadas pós a ocorrência de um incêndio para que seus efeitos sejam os menores possíveis. Então vale a pena a gente fazer essa revisão, estar com esses conceitos frescos na nossa cabeça, porque tudo que estamos falando até agora é de ocorrência de incêndios e o que pode ser feito para minimizar suas consequências. Então estamos tratando de proteção. E lembrando que no conceito de proteção nós temos a proteção ativa e a proteção passiva, que iremos abordar a título de revisão mais à frente. O nosso quinto encontro de hoje falaremos sobre incêndios subterrâneos, que é uma modalidade de incêndio florestal, mas que acontece abaixo do piso de matas e florestas. Por que falar em incêndios subterrâneos agora? Na verdade, esse encontro de hoje é uma complementação para que podemos exemplificar com maior consistência o princípio da combustão espontânea. Então, os incêndios subterrâneos são aqueles incêndios que se propagam através de camadas de humo ou turfa existentes sobre o solo mineral e abaixo do piso da floresta. Este combustível são de textura fina, relativamente compactadas e isoladas da atmosfera. Os incêndios subterrâneos ocorrem geralmente em florestas que apresentam grande acumulação de humus e em áreas alagadiças, tais como brejo ou pântanos, que quando secas formam espessas camadas de turfa abaixo da superfície. Ou seja, esse tipo de incêndio ocorre em solos que têm um alagamento, são áreas alagadiças sazonais. Em determinados períodos eles ficam alagados e em determinados períodos ficam secos. Nesse processo do alagamento para o período de estiagem, o solo fica úmido e favorece a proliferação de micro-organismos e alguns tipos de anelídeos que provocam o processo de oxidação e fermentação muito semelhante ao da compostagem, favorecendo assim a combustão espontânea. Cabe ressaltar que a maioria dos incêndios em turfa e dos incêndios florestais, de um modo geral, ocorrem por ação do homem, por queimadas, por focos de fogueira, balões. Um certo número também acontece por fenômenos decorrentes da natureza, como queda de raios,
como convergência de luz solar por pedaços de vidro largados na região, por minerais que têm a capacidade de funcionar como lentes convergentes e espelhos, tais como o feldspato, o quartzo, a malacacheta e tantos outros, que dependendo da disposição em que eles se encontram e a incidência do raio solar, eles funcionam como lentes convergentes ou espelhos, convergindo a luz solar e aumentando violentamente a temperatura, daí favorecendo o processo de combustão. Mas também temos um certo percentual de ocorrências de incêndios subterrâneos por combustão espontânea, que é o que vamos abordar aqui. Normalmente os incêndios subterrâneos são precedidos por incêndios superficiais, desses exemplos que eu falei, né, da ação do homem e dos fenômenos da natureza. Por combustão espontânea, o processo a gente já conhece. A geração de calor é interna ao processo de fermentação e oxidação. A intensidade de calor e o poder de destruição desses incêndios são bastante altos. Embora eles não tenham chamas aparentes, a quantidade de calor produzida é muito grande. E além de causarem a morte de raízes e, consequentemente, das árvores, podem danificar seriamente a microbiologia e a fertilidade do solo, favorecendo também a ocorrência de erosão. Dos 3 tipos de incêndios florestais, este é o menos comum e no Brasil ocorre mais frequentemente em áreas de cerrado. Para que nós possamos ter uma ideia do que é a região de turfa, nessa imagem aqui, nós temos um corte do solo. Temos aqui o piso da mata ou da floresta. Aqui embaixo temos a parte mineral do solo e na região entre o piso da floresta e a parte mineral nós temos a camada de turfa. A profundidade da camada de turfa vai depender da região. Pode ser de alguns centímetros até alguns metros. Existem literaturas que relatam até 10 metros de turfa. Tá? Temos aqui uma notícia de um periódico um jornal do Espírito Santo, chamado Folha Vitória, que apresenta a ocorrência de incêndio em turfa, na região da Serra daquele estado, no município daquele estado, fruto de combustão espontânea. Então, vou ler aqui para os senhores, e os senhores terão esse material para acompanhar posteriormente. O incêndio subterrâneo que atinge o redor de Mestre Álvaro, na Serra Espírito Santo, é fruto da combustão espontânea da turfa, que é um material orgânico comum em regiões de alagadiço, como é o caso da área. A combinação da falta de chuva com o calor excessivo faz secar a região e gerar a combustão espontânea, criando uma espécie de fermentação desse material. A fonte se encontra embaixo com a data da pesquisa. Aqui nós temos uma imagem de um guarda florestal mostrando, indicando o foco de incêndio na turfa. Observem que a gente não vê chama, mas vê muita fumaça e calor. Aqui no Rio de Janeiro, durante muitos anos, houve a ocorrência de incêndio em turfa, a região de Poços das Antas, região de preservação ambiental do mico-leão dourado. Hoje não temos tantas incidências porque o controle de acesso a esses parques aumentou. E com isso a incidência de incêndios dessa natureza diminuiu. Mas no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem uma incidência muito grande desse tipo de incêndio provocado por combustão espontânea. Apresentamos aqui, a título de conteúdo para os senhores, a definição de turfa e, posteriormente, a definição de humus, que acabam ficando misturadas, turfa e humo, no solo. Então, diz que a turfa é um material de origem vegetal na sua maior parte,
podemos encontrar algum resíduo animal, mas a maior parte é vegetal, parcialmente decomposto, encontrado em camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sob montanhas, turfo de altitude. É formada principalmente por musgos que se combinam em processo de fermentação com juncos, são acúmulo de raízes, árvores e etc. Sob condições geológicas adequadas, transformam-se em carvão através de emanação de metano vindo das profundezas e da preservação de um ambiente anecóxico, ou seja, com pouco ou nenhum oxigênio. A definição de humus é a seguinte: humus é o produto resultante da matéria orgânica decomposta a partir de processo digestório de anelídeos, e como exemplo temos as minhocas e outros micro-organismos, formando uma compostagem natural, agregando ao solo os restos de animais e vegetais mortos e também seus subprodutos. Para melhor exemplificar o incêndio subterrâneo provocado por combustão espontânea, nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo é bastante explicativo. Bom, pessoal, muitos se perguntam o que são áreas de turfo, ou turfo, como queira. Hoje estamos aqui na localidade de Brejo Grande do Sul, onde estamos tendo uma ocorrência desse tipo de incêndio nessas áreas. Se aproximando mais ali, a gente vai poder ver como esse fogo se propaga por baixo do solo. O que são turfas ou turfos? São áreas, geralmente áreas passíveis de alagamento, que ao longo do tempo a água faz com que a vegetação superficial entre em decomposição e vão formando camadas. Essas camadas são soltas, vão somando compacto, de forma que permite que o fogo se propague por baixo da terra, chegando a profundidades de até 2 metros, e tornando muito, praticamente impossível apagar com os métodos convencionais, sendo necessário a chuva ou uma quantidade muito significativa de água para conseguir apagar. Vamos chegar mais próximo ali, a gente vai conseguir mostrar como que esse fogo se propaga. Uma outra característica de incêndio em tufas é que não existem labaredas altas, apenas bastante fumaça, como se fosse brasas queimando por baixo do solo. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma chama, mas a quantidade de fumaça é muito significativa. O solo solto, com bastante matéria orgânica, a coloração da terra permite observar isso. E conforme o fogo vai se propagando, pelo fato da terra não ser muito compactada, ela vai criando rachaduras, aumentando ainda mais a quantidade de fumaça devido ao oxigênio que entra no solo. Muitos se reclamam às vezes por que não se apaga, por que não se combate. Os esforços são muitos, mas com os métodos convencionais, se a gente não contar com a colaboração da chuva, é praticamente impossível. Nessa área, por exemplo, aqui já tem praticamente 3 dias que está queimando. Estamos aí no local, mas infelizmente sem muito o que fazer. Bem, senhores, para aumentar e melhorar o nosso conhecimento e entendimento, vamos assistir agora um vídeo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo numa operação de combate a incêndio à turfa. Sedimento formado por musgo e material vegetal em decomposição. Em períodos de seca, o material fica altamente inflamável.
nesse momento, aparece na tela um agradecimento de moradores ao Corpo de Bombeiros pelas ações de combate ao incêndio, em razão dos efeitos que ele provoca, efeitos esses prejudiciais à sociedade. Então, essa é uma amostra do agradecimento da população em relação às ações de combate a esse tipo de incêndio. Senhores, quanto ao vídeo que acabamos de assistir do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, me orgulha muito ver que o comandante-geral e o secretário de Defesa Civil, o coronel Giuseppe e o coronel Bono, se formaram na antiga SFAO, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eles foram da turma de 1988. Cursaram aqui, retornaram para o seu estado de origem e galgaram os mais altos cargos da corporação. Isso é motivo de orgulho para nós, que hoje pertencemos à Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Para encerrar esse nosso encontro, a gente coloca algumas imagens de combate ao incêndio em Turfa. O primeiro aqui mostra a construção de valas feitas por máquinas de construção civil e agrícolas que permitem o encharcamento dessas regiões e a extinção do incêndio na Turfa. As demais, a gente observa a operação dos bombeiros militares com linhas de mangueira tentando fazer o encharcamento. Não é um trabalho fácil, é um trabalho pesado, demorado, muito exaustivo, mas necessário ao bem da sociedade e do meio ambiente. Importante para nós, nesse encontro, é ver em uma situação real, embora por intermédio de meios audiovisuais, que a combustão espontânea provoca os incêndios, ela acontece de verdade. Mais uma vez, um grande prazer ter tido esse contato virtual com os senhores. Desejo tudo de bom e até o próximo encontro.